Em meio às areias milenares do Oriente Médio, uma saga de inveja, traição e redenção se desenrolou, moldando não apenas o destino de um homem, mas o de uma nação inteira. Como a inveja de uma família pôde levar um jovem sonhador do fundo de um poço à posição de maior poder em uma terra estrangeira, salvando milhões da fome. Prepare-se para mergulhar na história completa de José do Egito, uma narrativa que transcende o tempo, revelando a força inabalável da fé e a providência divina, agindo nos momentos mais sombrios. Nossa jornada começa em Canaã, com Jacó, um patriarca abençoado por Deus e sua numerosa família. Entre seus 12 filhos, havia um que se destacava. Não apenas por ser o filho da velhice de Jacó com sua amada Raquel, mas por sua inteligência, carisma e, infelizmente, por ser o alvo de um favoritismo explícito. Seu nome era José, que significa Deus acrescenta, uma promessa de prosperidade e descendência que se manifestaria de formas inesperadas. Jacó amava José mais do que a todos os seus irmãos, um amor que se materializou em um presente. Uma túnica de muitas cores, ricamente adornada, um símbolo de sua posição especial e uma fonte de profunda inveja entre os demais filhos. Essa inveja se intensificou quando José começou a ter sonhos vívidos e proféticos. No primeiro, ele viu a si mesmo e seus irmãos atando molhos de trigo no campo. De repente, o molho de José se levantou e permaneceu ereto, enquanto os molhos de seus irmãos se curvaram diante do seu. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Com a inocência da juventude, José compartilhou esses sonhos, interpretando-os como um sinal de que ele um dia reinaria sobre sua família. A reação foi imediata e furiosa. Os irmãos o odiaram ainda mais. E até mesmo Jacó o repreendeu, questionando se ele e a mãe de José um dia se curvariam diante dele. Naquela época, os sonhos eram mais do que meras divagações noturnas. Eram considerados mensagens diretas dos deuses ou do transcendente, guias para o futuro, e a capacidade de interpretá-los era um dom raro e poderoso, frequentemente ligado a sacerdotes e magos. A tensão familiar atingiu seu ápice quando os irmãos estavam pastoreando as ovelhas de Jacó em Siquém. Jacó enviou José para verificar como eles estavam. Ao vê-lo de longe, a inveja e o ódio ferveram nos corações dos irmãos. O plano inicial, impulsionado pela fúria de Simeão e Levi, era assassiná-lo e jogar seu corpo em um poço, dizendo ao pai que uma fera selvagem o havia devorado. No entanto, Rúben, o mais velho, interveio, movido por um resquício de consciência, sugerindo que o jogassem em um poço seco, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. E assim fizeram. Arrancaram a túnica colorida de José, jogaram-no no poço e sentaram-se para comer. Foi então que um grupo de mercadores ismaelitas, vindo de Gileade, passou por ali, a caminho do Egito. Judá, talvez com um lampejo de ganância ou de uma humanidade distorcida, propôs: que proveito há em matarmos nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vendamo-lo aos ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele. E assim, por 20 siclos de prata, José foi vendido como escravo, trocado por um punhado de moedas, por aqueles que deveriam protegê-lo. Para Jacó, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de cabrito e a apresentaram ao pai, que, desolado, reconheceu a veste e concluiu que seu filho amado havia sido dilacerado por uma fera. O luto de Jacó foi profundo e inconsolável. Enquanto isso, acorrentado e aterrorizado, José era levado para o Egito, uma terra de pirâmides imponentes, deuses complexos e um rio Nilo que era a própria artéria da vida. Longe de sua família e de tudo o que conhecia, ele foi vendido novamente, desta vez a Potifar, um oficial de alto escalão, capitão da guarda do faraó. Na casa de Potifar,
A diligência de José e a bênção de Deus sobre ele logo se manifestaram. Tudo o que José fazia prosperava, e Potifar, percebendo a mão divina em seu servo, o colocou como administrador de toda a sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. José, de escravo a mordomo, começou sua inesperada ascensão na complexa sociedade egípcia, onde a escravidão era uma realidade, mas a meritocracia, em certos níveis, também podia abrir portas. Ele se adaptava, aprendia a língua, os costumes e ganhava a confiança de seu novo mestre, sem saber que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ascensão de José na casa de Potifar, no entanto, não seria um caminho sem obstáculos. Sua beleza e integridade chamaram a atenção de uma pessoa que se tornaria uma nova fonte de tormento: a esposa de Potifar. Ela, cativada por sua aparência e talvez entediada com sua própria vida, começou a assediá-lo diariamente, convidando-o para deitar-se com ela. José, porém, recusou-se veementemente, baseando sua decisão em princípios morais inabaláveis e lealdade tanto a Potifar quanto a Deus. Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Ele argumentava, demonstrando uma fé e uma retidão que eram raras. Um dia, quando José entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum dos criados estava por perto, a esposa de Potifar agarrou-o pela túnica, insistindo em sua proposta. José, para escapar, deixou a túnica em suas mãos e fugiu para fora da casa. Furiosa e humilhada pela rejeição, ela arquitetou uma vingança cruel. Gritando, ela chamou os homens da casa e, com a túnica de José como prova, acusou-o falsamente de tentativa de estupro, distorcendo os fatos para que parecesse a vítima. Ao ouvir a história de sua esposa, Potifar, tomado pela ira e pela vergonha, mandou prender José. Assim, o jovem que havia servido com tanta lealdade e excelência foi jogado na prisão, um lugar sombrio e desolador, reservado aos prisioneiros do faraó. Era mais uma injustiça brutal na vida de José, um golpe que o levaria ainda mais fundo no vale da adversidade. Contudo, mesmo nas profundezas daquela prisão egípcia, a providência divina não abandonou José. O Senhor estava com ele, e a graça de Deus fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro-chefe. Impressionado com a postura e a capacidade de José, o carcereiro confiou a ele a supervisão de todos os outros prisioneiros e de todas as tarefas da prisão. José, mais uma vez, demonstrou sua habilidade em organizar e liderar, transformando um ambiente de desespero em um lugar onde a ordem prevalecia sob sua gestão. Era uma prova de que seu caráter e seus dons não dependiam das circunstâncias externas. Foi nessa prisão que José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que haviam sido lançados ali por terem ofendido o monarca. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e na manhã seguinte, José os encontrou aflitos. Ao perguntar a razão de sua tristeza, eles revelaram seus sonhos e José, reconhecendo a mão de Deus, ofereceu-se para interpretá-los. O copeiro sonhou que havia uma videira com 3 ramos, que florescia e dava uvas. Ele espremia as uvas na taça do faraó e a entregava a ele. José interpretou que, em 3 dias, o faraó o restauraria à sua posição. Ao padeiro, que sonhou que tinha 3 cestos de pães na cabeça e aves os comiam do cesto de cima, José revelou que, em 3 dias, o faraó o enforcaria e as aves comeriam sua carne. Ambas as interpretações se cumpriram exatamente como José havia predito. O copeiro foi restaurado e o padeiro executado. Antes da partida do copeiro, José pediu-lhe que se lembrasse dele e intercedesse junto ao faraó.
No entanto, o copeiro, em sua alegria e retorno à vida na corte, esqueceu-se completamente de José, deixando-o definhar na prisão por mais 2 longos anos. Então, 2 anos se passaram, e o Egito, com toda a sua riqueza e poder, foi abalado por uma série de sonhos misteriosos que atormentaram o próprio faraó. Em seu primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas subirem do Nilo e pastarem num prado. Depois delas, subiram 7 vacas magras e feias, que devoraram as 7 vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas cheias e boas brotarem de um só pé. Depois delas brotaram 7 espigas secas, miúdas e queimadas pelo vento oriental, que devoraram as 7 espigas cheias e boas. Perturbado, o faraó convocou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles foi capaz de interpretar seus sonhos. O desespero tomou conta do palácio, pois a incapacidade de entender os sinais divinos era um mau presságio. Foi nesse momento de crise que o copeiro-chefe se lembrou de José. A culpa e a memória do homem que havia interpretado seu próprio sonho na prisão o impeliram a falar com o faraó. Ele contou sobre o jovem hebreu que havia previsto seu destino e o do padeiro com assombrosa precisão. Imediatamente, o faraó ordenou que José fosse tirado da prisão. Apressadamente, José foi barbeado e vestido com roupas limpas antes de ser levado à presença do poderoso monarca. Diante do faraó, José demonstrou humildade e sabedoria. Quando o faraó expressou sua esperança de que José pudesse interpretar seus sonhos, o jovem respondeu: "Não está em mim. Deus dará resposta favorável ao faraó." Ele deixou claro que a capacidade não era sua, mas de Deus, a quem ele servia. Em seguida, o faraó narrou seus sonhos, e José, inspirado divinamente, revelou o significado. Os 7 anos de vacas gordas e espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em todo o Egito, enquanto as 7 vacas magras e espigas secas simbolizavam 7 anos de fome severa que se seguiriam, consumindo toda a abundância anterior. A escassez seria tão grande que a fartura seria esquecida. José não parou na interpretação. Com a mesma sabedoria que o acompanhava desde criança, ele propôs um plano estratégico ao faraó: nomear um homem prudente e sábio para governar o Egito, que recolheria 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura e armazenaria o grão em celeiros sob o controle do faraó. Assim, quando os anos de fome chegassem, o Egito teria reservas para alimentar sua população e até mesmo as nações vizinhas. A visão de José era clara e salvadora. O faraó, maravilhado com a sabedoria e a perspicácia de José, reconheceu nele o Espírito de Deus e, sem hesitação, tomou uma decisão monumental. "Poderemos achar homem como este", disse ele aos seus servos, "em quem haja o Espírito de Deus." Assim, José, o escravo hebreu recém-saído da prisão, foi elevado ao cargo mais alto do Egito, tornando-se o vizir, o segundo em comando, com autoridade sobre toda a terra. O faraó tirou de seu próprio dedo o anel-selo real e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez cavalgar em seu segundo carro, proclamando: "Diante dele todos se ajoelharão." José, o sonhador vendido por seus irmãos, agora era o governador de uma das maiores potências do mundo antigo. Para selar sua nova posição e integrá-lo à elite egípcia, o faraó deu a José como esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Da união deles nasceram 2 filhos, Manassés, cujo nome significava "Deus me fez esquecer toda a minha aflição e toda a casa de meu pai", e Efraim, que significava "Deus me fez frutificar na terra da minha aflição." Durante os 7 anos de fartura, José administrou com maestria inigualável, implementando seu plano de armazenamento.
Ele percorreu a terra do Egito, recolhendo 1/5 de todas as colheitas e guardando os grãos em grandes celeiros construídos nas cidades, acumulando uma quantidade tão vasta de cereais que se tornou imensurável como a areia do mar. A previdência de José garantiu que o Egito estivesse preparado para o que viria. E de fato, os 7 anos de fartura terminaram, e os 7 anos de fome começaram, exatamente como José havia profetizado. A escassez espalhou-se por toda a face da terra, afligindo todas as nações vizinhas. Mas no Egito havia pão. Quando a fome se tornou severa para os egípcios, eles clamaram ao faraó por comida, e ele lhes disse: Ide a José, fazei o que ele vos disser. José abriu todos os celeiros e vendeu grãos aos egípcios e a todos os povos que vinham de outras terras, pois a fome era extrema em todo o mundo conhecido. O Egito, sob a liderança de José, tornou-se o celeiro da humanidade, um farol de esperança em meio à desolação. A notícia de que havia alimento no Egito chegou até Canaã, onde Jacó e seus filhos também sofriam com a fome. Jacó enviou 10 de seus filhos para comprar grãos, retendo Benjamim, seu filho mais novo e o único irmão de José por parte de mãe, temendo que algo de mal lhe acontecesse. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, prostraram-se diante dele com o rosto em terra, sem reconhecer no poderoso governador o jovem que haviam vendido. José os reconheceu imediatamente, mas manteve sua identidade em segredo, pondo à prova seus corações e avaliando se haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões, aprisionou-os por 3 dias e depois exigiu que trouxessem Benjamim como prova de sua honestidade. Eles retornaram a Canaã e Jacó relutantemente permitiu que Benjamim fosse com eles na segunda viagem, dada a persistência da fome. Ao voltarem ao Egito com Benjamim, José os recebeu com um banquete, mas continuou seu teste. Ordenou que seu copo de prata fosse escondido na saca de Benjamim. Quando foram pegos, o desespero tomou conta dos irmãos. Judá, em um discurso comovente, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, revelando uma profunda mudança em seu caráter. Ele expressou a dor que a perda de Benjamim causaria a seu pai, ecoando a dor que eles mesmos haviam causado a Jacó anos antes, com a morte de José. Diante de tamanha demonstração de arrependimento e amor fraternal, José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele ordenou que todos os egípcios saíssem da sala e, chorando em alta voz, revelou-se aos irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram atônitos, sem conseguir responder, tomados por medo e culpa. Mas José os acalmou, dizendo: Não vos perturbeis, nem vos zangueis convosco mesmos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele os abraçou um por um, chorou com eles e perdoou-os completamente, explicando que o que eles haviam planejado para o mal, Deus havia transformado em bem para preservar muitas vidas. José então enviou seus irmãos de volta a Canaã com carros e provisões, convidando Jacó e toda a sua casa a se mudarem para o Egito, para a fértil terra de Gósen, onde seriam sustentados durante os anos restantes da fome. Jacó, ao ouvir que seu filho José estava vivo e era governador do Egito, reviveu seu espírito e partiu com toda a sua família para o Egito, um total de 70 pessoas. Lá, Jacó e José se reencontraram em um abraço emocionante, uma cena de redenção e amor restaurado. A família de Jacó prosperou em Gósen, tornando-se uma grande nação. Quando Jacó sentiu que sua morte se aproximava, ele pediu a José para ser sepultado na terra de Canaã, junto aos seus pais. José prometeu cumprir o desejo de seu pai. Anos depois, José, tendo vivido 110 anos, também sentiu a proximidade de sua morte. Ele fez os filhos de Israel jurarem que, quando Deus os tirasse do Egito para a terra prometida,
levariam seus ossos consigo para serem sepultados em Canaã. Assim, José morreu, e seus restos mortais foram embalsamados e postos num caixão no Egito, aguardando o cumprimento da promessa. A história de José é um pilar da fé e da providência divina, um testemunho de como a adversidade pode moldar um líder e como o perdão pode curar feridas profundas. A jornada de José, de um poço a um palácio, nos ensina a resiliência do espírito humano, a importância da fé inabalável em Deus e o poder transformador do perdão. Em um mundo onde a injustiça e a traição ainda ferem, a saga de José ressoa como um lembrete atemporal de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o propósito divino prevalece e a esperança pode surgir das cinzas do sofrimento. Sua vida é um eco eterno de que, com fé, podemos não apenas sobreviver, mas florescer, transformando a dor em propósito e a adversidade em um legado duradouro de esperança e redenção.